Bom, vamos começar pela potenciação de frações. Como está na folha, o primeiro exemplo que a gente tem é 3/5 elevado ao quadrado. Então, nós temos 3/5 elevado ao quadrado. Eu vou elevar o 3 ao quadrado, o numerador, e o denominador também ao quadrado. Aqui, se ele está dentro do parênteses, significa que eu estou elevando a fração inteira, tanto o numerador quanto o denominador, tá bom? Então, 3 elevado ao quadrado, eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo 2 vezes. Então, 3 vezes 3. Aqui, 5 elevado ao quadrado, o 5 vezes ele mesmo, 2 vezes. 3 vezes 3 dá 9, 5 vezes 5, 25. Não tem como simplificar, não tem um número que divida o 9 e o 25 ao mesmo tempo, então acabou aqui. Tá? Depois nós temos o exemplo 4/7 elevado ao cubo. Então, ó, vai ser 4 elevado ao cubo, o numerador, e o denominador também, 7 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo significa que eu vou multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes, ó. 1, 2, 3 vezes. E aqui embaixo, o 7 por ele mesmo 3 vezes. Então, vamos fazer 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4, ó, vamos fazer aqui, ó. 16 vezes 4. 4 vezes 2, 24, sobe 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 64. Aqui nós temos 7 vezes 7 dá 49. 49 vezes 7, vamos fazer aqui também. 49 vezes 7. 7 vezes 9, 63. Sobe o 6. 7 vezes 4, 28. 20, mais 6, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 343. Aí não tem o mesmo número para dividir eles, né? Então, acabou aqui. Não tem como simplificar. Então, essa é a potenciação de frações. Se a gente tiver a potenciação de números decimais, nós podemos fazer, por exemplo, aqui, ó, 0,5 elevado ao quadrado. Tem duas maneiras, você pode transformar isso em fração e fazer como a gente fez aqui em cima, ou você pode fazer, aqui ó, o 0,5 eu vou multiplicar ele por ele mesmo 2 vezes. 0,5 vezes 0,5. Aí, lembrando como que faz multiplicação de decimais, 0,5 vezes 0,5, 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 0, 0 mais 2, 2. O 0 eu não preciso multiplicar. E aí, vamos só observar onde a gente vai colocar a vírgula aqui, ó. Esse aqui tem um número após a vírgula. Um número após a vírgula, que é o 5, um algarismo. E esse aqui também tem um algarismo após a vírgula. Então, aqui eu vou ter duas casas. 1 mais 1, 2. Coloca a vírgula aqui e acrescenta um 0. 0,25. Tá? Se fosse 0,65 ao cubo, talvez aqui seja mais fácil você escrever ele na forma de fração. Ó, 0,65 na forma de fração, o numerador é o 65, escreve o número sem a vírgula. Aqui tenho 2 zeros, não tenho? 2 números após a vírgula, então eu vou colocar o número 1 e 2 zeros aqui no denominador. Então, vai ficar 65 vezes 65 vezes 65. E aqui embaixo, 100 vezes 100 vezes 100. Tá bom? Aí você faz o cálculo se precisar aí, tá bom? Então, vai dar uma forma em forma de fração, você depois volta para decimal, tá bom? E aí, nós temos o expoente negativo.
Aí, ele deu o exemplo aí, ó. Na folha, 4/5 elevado a menos 2. Como que eu vou multiplicar o 4/5 por ele mesmo menos 2 vezes? Então, a regrinha é o seguinte, eu vou pegar a fração e vou inverter ela. Era 4/5, vai virar 5/4. Inverti. Eleva ao expoente, aqui eu vou alterar o sinal. Era negativo, vai ficar positivo. Aí, você faz igual você fez aqui em cima agora. Então, vai ficar 5 elevado ao quadrado, numerador, denominador 4 elevado ao quadrado. Aqui em cima é 5 vezes 5, 5 vezes ele mesmo 2 vezes. Aqui embaixo, 4 vezes ele mesmo 2 vezes também. 5 vezes 5 dá 25, 4 vezes 4 dá 16. Não tem como simplificar, tá? Olha outro exemplo aí. 2/3 elevado a menos 3. A regra é a mesma. Inverte a base, era 2/3, vai ficar 3/2. Inverte o sinal do expoente, fica 3 positivo. Aí, vai ficar 3 elevado ao quadrado sobre 2, ao cubo, né? 2 elevado ao cubo sobre 3 elevado ao cubo sobre 2 elevado ao cubo. Aqui fica 3 vezes 3 vezes 3. E aqui, 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Tá ok? E se ele for um expoente negativo no número decimal, ó, elevado a menos 3. Eu vou transformar isso aqui em fração. Então, ó, escrevo o número sem a vírgula. E o denominador, aqui tem um algarismo após a vírgula, então ele vai ser sobre 10, 0. Continua elevado a menos 3, porque eu só transformei isso aqui em fração. Agora, eu faço aquele mesmo procedimento. Inverte a base. E elevo o 10 ao cubo, que é o numerador, e o denominador também eleva ao cubo. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. E aqui, 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Aqui, o truquezinho para a gente multiplicar o 10 sem ter que montar a conta, coloco o número 1. Aqui, quantos zeros tem? 1, 2, 3. Aqui, eu coloco 3 zeros. 1000. E aqui, 5 vezes 5, 25. Agora, 25 vezes 5. Vamos fazer aqui em cima. 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 125. Aqui tem como simplificar. Vou dividir por 5 em cima e embaixo, porque os dois são divisíveis por 5. 1000 dividido por 5, vamos fazer aqui a continha. 1000 dividido por 5. Aqui pego 10, né? Dá 2, 2 vezes 5, 10, menos 10, 0. Abaixo 0, acrescenta aqui, abaixo 0, acrescenta aqui. Deu 200, ó, vou colocar aqui embaixo. 200. Sobre 200 sobre 125 dividido por 5. Vamos fazer aqui em cima. 125 dividido por 5. 12 na tabuada do 5 é 10. 5 vezes 2, 10. 12 menos 10, 2. Abaixo 5. 25 na tabuada do 5 é 5. 5 vezes 5, 25. Menos 25, 0. Então, dá 25. Dá para continuar dividindo por 5. Aqui em cima vai dar 40. Aqui embaixo, 5. Aqui dá para dividir direto, né? 40 dividido por 5 vai dar 8. Tá ok? Agora, nós vamos raiz quadrada. Então, raiz quadrada primeiro de uma fração. Então, ó, raiz quadrada de um número fracionário.
Então, aí nos exemplos, a gente tem primeiro raiz quadrada da fração 144/81. Então, o procedimento é igual ao da fração. Raiz quadrada da fração inteira é a mesma coisa de raiz quadrada do numerador sobre raiz quadrada do denominador. Aí, a raiz quadrada do numerador é que número vezes ele mesmo que vai dar 144. Então, que número elevado ao quadrado que dá 144? É o 12, porque 12 vezes 12 dá 144. E que número vezes ele mesmo que é igual a 81? Na tabuada mesmo está lá o 9. Não sei qual é a raiz de 144, tem uma maneira da gente descobrir sem ter que ficar multiplicando um número a número, ou procurar uma tabuada maior que o 10. Seria fatorar o 144. Isso aí a gente viu no primeiro bimestre. Então, fatorando o 144, o 144 termina em 4, ele é par, então eu vou dividindo por 2. Então, ó, 144, metade de 144, 72. Divide por 2, porque o 72 ainda é par. Dá 36. Ainda é par, divido por 2. Dá 18. Ainda é par, divido por 2. Dá 9. Agora eu divido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Agora, 3 dividido por 3 dá 1. Então, esse número aqui, a gente vai formando parzinhos de 2, ó. 2 e 2. Se eu colocar tudo isso dentro da raiz quadrada, então, ó, 2 vezes 2, se eu vou escrever como expoente de 2, 2 elevado ao quadrado, vezes 2 vezes 2, 2 elevado ao quadrado, vezes 3 vezes 3, 3 elevado ao quadrado. Aqui não aparece, mas é o 2zinho, raiz quadrada. Aí eu posso cancelar o expoente com a raiz. Então, o resultado da raiz é a multiplicação desses três números. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, 12, como tá aqui em cima, tá bom? É uma das maneiras de fazer raiz quadrada se você não sabe o valor exato. Então, ó, vamos fazer mais uma aqui, ó, raiz quadrada de 196 por 400. Ah, mas eu não sei a raiz quadrada de 196. Vamos fatorar também, ó. 196, vamos fatorar. Ele é par, termina em 6, dividido por 2. Então, aqui vai dar 98. Ainda é par, dividido por 2. Vai dar 49. Aí, não dá mais para dividir por 2, mas dá por 7. 49 dividido por 7, 7. 7 dividido por 7, 1. Repare aqui que formou parzinho de 2 também, ó. 2 e 7. 2 vezes 7, 14. Então, raiz quadrada de 196 sobre raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 196, que a gente viu ali, 14. Agora, raiz quadrada de 400, você pode fatorar também. 400 é par, dividir por 2. Metade de 400, 200. 200 é par ainda, dividido por 2. Metade de 2 de 200, 100. Ainda dividir por 2. Metade de 100, 50. Continua por 2. Metade de 50, 25. Agora não dá mais, tem que dividir por 5. 25 dividido por 5, 5. Divide por 5 mais uma vez. 5 dividido por 5, 1. Formou parzinhos de 2. 2, 2 e 5. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Raiz quadrada de 400 é o 20. Aqui dá para você simplificar essa fração, tá? Você pode dividir por 2 em cima e embaixo. Dá 7 décimos. Agora, não dá mais para dividir, tá bom? E aí, raiz quadrada de um decimal, então. Vamos para a raiz quadrada de um número decimal. Nós temos, aí ele deu aí raiz quadrada de 1,69. Raiz quadrada de 1,69.
Então, vamos fazer o seguinte, vamos escrever isso em forma de fração, que fica mais fácil. Eu escrevo o número sem a vírgula, 169. Aqui eu tenho 2 algarismos depois da vírgula, então vai ser sobre 100. Então, eu calculo a raiz quadrada dessa fração. Raiz quadrada de 169, vamos fatorar ela. 169. Não dá para dividir por 2, porque ele não é par. Mas dá para dividir por 3. Deixa eu ver. Não dá. O único número primo que dá para dividir o 169 é o 13. 169 dividido por 13 dá 13. 13 só dá para dividir por 13, dá 1. Então, raiz quadrada de 169 é 13. Raiz quadrada de 100, que número vezes ele mesmo que dá 100? 10. 13 sobre 10. Escrevendo isso em forma de decimal, voltando para decimal, 1,3. Aquela regrinha da base 10. Tá ok? Ó, mais uma. Raiz quadrada de 5,76. Escrevendo isso em forma de fração, escreva o número sem a vírgula. E o denominador tem 2 algarismos após a vírgula, então é sobre 100. Raiz quadrada desse número. Então, 576, o do 10, do 100, a gente sabe que é 10. Mas 576 a gente não sabe, então tem que fatorar. 576 é par, termina em 6, então começa dividindo por 2. Então, aqui vai dar 2, 8, 8. Não dá, ainda é par, divide por 2. Dá 1, 4, 4. Ainda é par, divido por 2. 72. Ainda é par, divido por 2. 36. Ainda é par, divido por 2. 18. Ainda é par, divido por 2. Dá 9. 9 não dá por 2, mas dá por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 só dá por 3. 3 dividido por 3, 1. Vamos formar os parzinhos. 2, 2, 2 e 3. Então, vai fazer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Raiz quadrada de 576, 24. Aqui dá para simplificar por 2, ó. Dá 12 quintos. Ou a gente pode fazer de outra forma, sem simplificar, porque vamos colocar a resposta em decimal. Aí, se você não simplificar aqui, o 24 décimos, você pode escrever aqui, ó, 2,4, que é a mesma coisa. Voltando ele para decimal, tá ok? Agora, a faturação da raiz quadrada, eu já fiz algumas vezes, mas eu vou fazer o exemplo que tá no livro. Ó, ele colocou aí que a gente queria saber a raiz quadrada de 729. Fatorando 729. Ele não é par, então não dá para dividir por 2. Mas aqui a gente começa dividindo por 3. Então, 729 dividido por 3 dá 2, 4, 3, 243. Dá para dividir por 3 ainda. Dá 81. Dá para dividir por 3 ainda. Dá 27. Dá para dividir por 3 ainda, dá 9. Dividindo por 3 dá 3. Dividindo por 3 dá 1. Aqui, quantos parzinhos de 3 nós podemos formar? 1, 2, 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27, que é a raiz quadrada de 729. Ok? Então, agora é só resolver os exercícios.